pelo poder do teu santo nome, Senhor. Pai, ali estás, Senhor, a tua igreja, os teus filhos, ó Pai. Pai, usa de uma forma poderosa, em o nome de Jesus. Aplaude ao Senhor nessa noite. Graças a Deus. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bate palma para Jesus, irmão. Eu quero dizer que é motivo de alegria estarmos reunidos aqui nesta noite em um só propósito, em uma só adoração, em um só louvor. Quem já pôde sentir a presença do Senhor nesse lugar? Aleluia! Esse lugar já é diferente, não porque estamos em muitas pessoas, mas porque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo se encontra nesse lugar. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue ela por gentileza. Abra ela no livro de 1 Samuel, no capítulo 10. Desde já quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, pastora Matilde, todo o grupo de varões. Está de parabéns a festa de vocês. E foi citado lá, com todo respeito, foi citado lá os obreiros do Senhor, dando assistência no culto lá. Estão de parabéns, viu? Estão de parabéns. O pessoal falou assim: nossa, o pastor estava no altar e os obreiros dando assistência. Estão de parabéns. Bate palma para Jesus, porque toda a honra é para Ele. Oh, glória. Quero agradecer também os meus amigos que estão aqui. Eu pedi amigos ao Senhor e Ele me deu amigos. Amigos que nos aproximam da presença de Deus. Quer saber as pessoas que estão do seu lado, se elas são seus amigos? É só ver se eles te aproximam da presença de Deus. Está comigo o presbítero Claudio Mar, evangelista Eric. Está ali a diaconisa Rose também. Estou sentindo falta de 2 irmãos que eu vi aqui, que veio com a gente. Diácono Edson, tem o irmão Jonas que está lá fora também. Irmãos, que Deus abençoe, tá? Vocês que vieram. Amigos são assim, os amigos nos aproximam da presença do Senhor. Irmão Bruno, eu tenho um amigo, mas às vezes ele me impede de ir para a igreja. Amigos nos aproximam da presença de Deus. Foi assim que eu aprendi e por isso estou repassando. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Livro de 1 Samuel, no capítulo 10. Oh, glória. Você tem toda a liberdade de glorificar o nome do Senhor nesta noite. 1 Samuel, capítulo 10, vai dizer assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e óleo derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar. Eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por sua causa, vos dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho, e te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti,
e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Grande Deus e eterno Pai, meu Deus, aqui está a Tua palavra que nós lemos nesta noite. Continua tomando a condução deste culto, e que a Tua palavra nesta noite, que ela possa vir de acordo com a nossa necessidade, com a necessidade da nossa alma, e não de acordo com o nosso querer. Porque muitas das vezes a Tua palavra, ela dói, mas ela cura. Muitas das vezes a Tua palavra, ela machuca as nossas vontades, mas ela cura a nossa alma. Então que nessa noite que prevaleça a vontade do Senhor sobre este lugar. Assim nós Te louvamos e engrandecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, pode se assentar por gentileza. Depois que você se acomodar, bate palma para Jesus, porque Ele é merecedor. Irmãos, eu quero dizer que é um grande privilégio para mim estar aqui falando um pouquinho dos feitos do nosso Deus para os irmãos. Todas as vezes que se falam da cidade de Quinta do Sol, eu posso me lembrar da mensagem que foi pregada lá em Piabiru, dos 3 magos que olhavam somente para cima. Posso dizer que para mim vai ser inesquecível, porque o pastor Marcos ministrou a palavra lá. Pude estar aqui também numa vigília, onde o pastor Alex pregou também. Fiquei maravilhado. E hoje recebi esse grande convite para estar aqui. Eu quero falar um pouquinho da unção de Deus sobre as nossas vidas. Quem crê aqui que Deus tem promessa para a sua vida? Se você tem liberdade com a pessoa do seu lado, olha para ela e diga para ela: permaneça no centro da vontade de Deus. Oh glória! Irmãos, após a morte de Josué estava regendo, estava liderando os filhos de Israel, a nação de Israel. Mas após a morte de Josué, a nação de Israel, ela se torna 12 tribos independentes. Cada um fazia o que queria, da forma que ele achava correto. Não tinham mais um lugar fixo para adorar a Deus, não tinha um exército fixo, porque ali cada um iria fazer o que achava correto. A Bíblia vai nos dizer no último versículo do livro de Juízes. O livro de Juízes, para mim, ele fica marcado no último. O livro de Juízes, ele fica marcado no último versículo, que a Bíblia vai dizer que por não haver um rei sobre Israel, cada nação fazia o que queria, o que achava reto aos seus olhos. Porém, após a morte de Josué, a nação de Israel, eles mergulham num período de quase 300 anos de uma crise espiritual, pela falta de um líder e por se esquecer dos feitos que o próprio Deus fez no meio deles. Eles vão mergulhar em um tempo de idolatria e desobediência. Por quê? Porque a geração que saiu do Egito morreu no deserto. A geração que nasce no deserto conquista Canaã. Porém, a geração que conquista Canaã não teme ao Senhor. E por isso a Bíblia vai nos dizer que cada um fazia o que achava reto aos seus olhos. Mas de tempo em tempo, o próprio Deus vai levantar um juiz, um homem, uma mulher, para liderar, para reger a nação de Israel. Glória a Deus, aleluia. De tempo em tempo. Mas os filhos de Israel sempre davam um jeito de se desviar dos caminhos, da direção da qual Deus já tinha ensinado. E dos 15 juízes, do qual o próprio Deus levanta em Israel, o que mais
teve sucesso em liderar a nação é o profeta, o juiz e sacerdote. Estou falando nesta noite de Samuel. Samuel era um modelo de fidelidade ao Senhor. Samuel era um modelo de integridade, um modelo de caráter, porque podemos ver na palavra do Senhor que desde a sua mocidade Samuel dá ouvidos à voz do Senhor. Samuel pode reconhecer a voz do Senhor e dizer: eis-me aqui, quando ele reconhece a voz do Senhor. E agora a Bíblia vai nos dizer que Samuel, os filhos de Israel travam uma batalha contra os filisteus em Mispa, e eles estão frente a frente contra os seus adversários. Mas antes de travar esta batalha, Samuel, aquele homem do qual eu vos falei, homem temente a Deus, que sabia reconhecer a voz do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que Samuel, ele não vai à batalha, ele não vai pelejar, ele não vai insultar os seus adversários. A Bíblia vai nos dizer que Samuel vai orar ao Senhor. A Bíblia vai nos dizer que antes mesmo deles travarem a batalha contra os seus adversários, Samuel vai orar ao Senhor. E a minha Bíblia diz que enquanto Samuel orava, o Senhor trovejava do céu, os dando a vitória para os filhos de Israel. E através da vida de Samuel, através da oração de Samuel, a vitória é garantida aos filhos de Israel. Naquele dia Samuel coloca uma pedra sobre aquele lugar, levanta e diz, e coloca o nome Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque até aqui o Senhor nos trouxe, e porque até aqui Ele nos sustentou. A Bíblia vai nos dizer que depois daquele dia, os filisteus não ousaram atacar Israel, não ousaram invadir. E deixe eu contar uma coisa para você: não é porque Samuel era líder de batalha, não é porque Samuel tinha estratégias de batalhas, não, mas é porque Samuel era um homem de oração. E quando eu leio essa palavra, eu posso entender uma coisa, e eu preciso que você preste atenção, porque se você estiver atento, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quando eu entendo que Samuel era um homem de oração, e através da oração a peleja foi vencida, eu entendo que um homem de oração é mais forte do que um exército inteiro. Eu entendo que diante de uma batalha precisamos ficar de joelhos ao invés de ficarmos de pé. Eu entendo que muitas das vezes precisamos trocar os nossos braços de carne pelos nossos joelhos dobrados ao Senhor. Eu entendo que muitas das batalhas em nossas vidas, elas são vencidas de joelhos, elas são vencidas na oração, não são vencidas na internet, não são vencidas nas redes sociais, mas são vencidas de joelhos orando ao Senhor. Mas depois de 20 anos que o Senhor entrega essa batalha às mãos da nação de Israel, Samuel já era um homem de dias avançados. A Bíblia vai nos dizer que Samuel já era um homem de experiência, os seus dias tinham chegado. E se tem uma coisa que ninguém pode fugir, é o tempo. Ele chega para o homem, ele chega para a mulher, ele chega para o jovem, ele chega para o mais experiente. E como Samuel não era diferente, o tempo chegou para Samuel. Aquela voz que tinha tanto vigor já não era mais a mesma. Os seus cabelos, a sua barba já era branca. Aquela disponibilidade, aquela coragem toda nos seus ossos, no seu corpo, já não era mais a mesma.
o seu corpo ficou cansado, o tempo se passou, e muitas pessoas já não davam créditos a Samuel. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o tempo se passou, os pelos da sua barba ficaram brancos, os seus cabelos até caíram, mas a unção de Samuel continuava a mesma. A unção sobre a vida de Samuel não mudou. E eu quero te dizer nesta noite que o Senhor derramou uma unção sobre a sua vida, e ainda que o tempo se passar, a unção do Senhor não vai mudar. E agora aquela geração que tanto viu o Senhor defendê-los, lutarem por eles, já não querem mais ser lideradas pelo profeta, ou pelo sacerdote, ou pelo juiz. Eles não falavam assim. Eles já não querem mais ser regidos por Samuel, porque já era um homem de dias avançados. Há quem diga que não queriam mais ser liderados pelo idoso Samuel. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus fala a Samuel: Samuel, não se entristeça, porque eles não estão negando a ti quando pedem um rei, eles estão negando a mim. Mas já era planos de Deus ter um rei sobre Israel. Podemos ver no início da Bíblia, o Senhor vai falar a Abraão: de ti, da sua descendência, sairão reis. Jacó profetiza aos seus filhos, mas quando chega em Judá, ele vai dizer: o cetro não se apartará da sua casa. Moisés vai nos descrever no livro de Provérbios os requisitos, os princípios que um rei deveria ter, deveria seguir para se assentar no trono da nação de Israel. Mas aquela nação que não temia o Senhor, eles antecipam o plano de Deus. Eles querem antecipar, eles querem estar à frente, mesmo conhecendo. Eu quero te dizer nesta noite que conhecer, ouvir falar a Deus, não é o mesmo que temer. Se você ouve falar de Deus, mas não teme ao Eterno, eu sinto muito lhe dizer, não fique chateado, mas de nada adianta. Talvez você até usufrui, até já provou dos milagres do Senhor, mas nunca quis ter um compromisso com o dono do milagre. Está como a nação de Israel neste momento. E no versículo abaixo, a Bíblia vai nos dizer que Deus falava com Samuel: Samuel, amanhã, à mesma hora, eu lhe enviarei um homem, e o homem de qual eu te enviar, você irá ungí-lo como rei de Israel. Enquanto Deus falava com Samuel, um homem na tribo de Benjamim, por nome de Quis, que tinha várias jumentas, algumas delas se perderam. Por uma incrível coincidência, algumas jumentas se perderam. E esse homem chama ao seu filho por nome de Saul, e ao seu moço, e diz a Saul: meu filho, vá buscar, vá resgatar as jumentas que se perderam. E a Bíblia vai nos dizer que sai Saul e o seu moço. Mas em uma determinada altura, depois de um passar do tempo, Saul chega a uma conclusão: que eles não tiveram sucesso naquela missão, que realmente as jumentas estavam perdidas. E ele diz ao seu moço: vamos voltar, porque não tivemos sucesso nessa missão. Mas a Bíblia vai nos dizer que o moço que estava com Saul, olha o que eu te falei sobre os amigos que nos apresentam, que nos aproximam da presença do Senhor. O moço vai dizer a Saul assim: não vamos voltar não.
aqui próximo, aqui pertinho, ou na próxima cidade, tem um profeta. Só a irmã que entendeu. Não, aqui pertinho tem um profeta, vamos até ele. Eu vejo aquele moço oferecendo, colocando uma opção ali. Eu vejo ele cooperando para que os planos de Deus pudessem acontecer. Eu vejo o trabalhar de Deus ali. Mas Samuel ainda estava com a sua visão fechada, evangelista Eric. Saul, me perdoa, Saul estava com a sua visão fechada, ele não tinha entendido ainda. Mas como é que nós vamos fazer lá? Porque nós não temos ouro, nós não temos prata, os nossos pães e os nossos alforjes se acabaram. Nós não temos que oferecer alguma coisa com ele. Aquele moço, ele não estava ali só para ter uma companhia, não. Ele estava ali para ajudar a Saul. E o moço vai dizer a Saul assim: tá bom, você não tem ouro, você não tem prata, e realmente os nossos pães se acabaram, mas eu ainda tenho um quarto de um ciclo de prata aqui, e vamos até ele. Bom, já que tu tem, então nós vamos.